Tô online. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, boa tarde. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão hoje? Vamos para mais uma aula bem bacana? Hoje eu vou falar sobre influencers. Para a galera que tem marca própria, trabalha no private label, ou até mesmo quem tem inspirações, é um conteúdo bem bacana. Já compartilha com aquele seu amigo que... Fala, Lucas! Seja bem-vindo, meu querido. Calçados da Nana. Hoje a gente vai trazer mais estratégia de influência bem legal. Opa, Daiane. Deixa eu só... Você está me ouvindo bem? Deixa eu mandar aqui pra galera. Avisar todo mundo no grupo. Show. Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que tá? Quem tá trabalhando no feriado? Lucas, a loja tá aberta no feriado? Comenta aí. Vou esperar só um minutinho até o Instagram avisar as pessoas e a gente já começa. Tá trabalhando hoje aí, Lucas, ou não? Chay, Barreto, Vitor, Pedro, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é que a gente utiliza influências da forma correta? Vamos pra cima. Esperar só mais um minuto. Isso aí. Estão me ouvindo bem então, né? Aí sim, loja aberta. Deixa eu só pegar um negócio aqui com influência. Fala, Box, seja bem-vindo. O que eu vou falar para vocês hoje sobre influência vai explodir a cabeça. Pode acreditar. A maioria de vocês já tentou ou utiliza e talvez não utiliza da forma correta. Deixa eu só fixar aqui. Fixar comentário. CR Prime. Esperar só mais um minuto, pessoal. E aí a gente vai para cima. Seja bem-vindo, Vitor. Fala, cabelinho. Isso aí, vamos que vamos fazer mais uma aula no live. Não tem essa aqui, mesmo sendo feriado, o compromisso está marcado, sem exceção, sem dar desculpinha. Tem que botar a energia do início ao fim para que a gente possa encontrar o resultado que a gente busca. Fechou? Dado da mensagem. Vamos lá então, pessoal. Acho que é isso. Galera não quer ganhar dinheiro, não. Pessoal, hoje, então, a gente vai aprender como que a gente utiliza influencers para vender mais. Isso daqui nada mais é do que uma estratégia de alcance. Então, hoje, existem algumas maneiras de você alcançar pessoas novas, né? Como eu já tinha falado no Rio. Você pode alcançar pessoas através de tráfego pago, que é uma estratégia onde você literalmente paga pelo gerenciador, pelo meta, para que você impacte novas pessoas. A gente tem a estratégia de reels que viralizam ali de forma orgânica. E uma das estratégias é influencers. E é sobre essa, bom dia, Ateliê, que a gente vai falar, que é uma estratégia de influencers. Quem aqui que está na live, na aula, já trabalha com influencer? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Não sei se a maioria aqui já trabalha, ou já trabalhou e não deu certo. Tem alguém que já trabalhou com influencer, ou trabalha e não trabalha mais, que, enfim, já tentou utilizar e não deu certo? Só para eu entender. Acho que aqui a maioria já tentou, já trabalhou, conhece alguém que trabalha, né? Não fiz ainda. Oi, Julie. Oi, Nats. Que bom te ver. Começando, legal. Influência, pessoal, é uma das maneiras de você fazer tráfego mais acessíveis que você pode encontrar e talvez mais direcionado. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como utilizar isso da maneira correta. Mas antes de eu falar de influencer, que é importante vocês entenderem,
eu preciso falar sobre a escolha do influencer. E essa escolha vai muito além de uma pessoa, um perfil, alguma coisa do tipo. Presta atenção comigo. Quando vocês estão captando um influencer, ou seja, buscando um influencer, vocês buscam pessoas que têm correlação à sua marca, certo? O que muita gente erra aqui, aí já vou falar um ponto importante, inclusive alguns alunos meus erraram e eu, enfim, orientei, é que a pessoa quer pegar influência pelo número de seguidores. E aí começa o problema. Então, seguidor não é indicativo de que o influencer vai te trazer resultado. Óbvio que quanto mais seguidor a pessoa tiver, em teoria, mais alcance. Mas será que o alcance é o alcance que você busca? Vou dar um exemplo. Teve uma empresa nossa aqui, um parceiro, um aluno, que ele foi e contratou um influencer de comédia que tinha mais de 500 mil seguidores e o influencer não trouxe resultado. Porque o público do influencer não estava correlacionado ao que o cara vendia, por mais que tivesse muito alcance. Tem pessoas que, por exemplo, vendem X e contratam influencer Y. Então, não vai dar certo. O primeiro ponto é você ter clareza de qual influência você busca para o seu negócio. Certo? Bruno, mas como que eu tenho clareza de qual influencer eu busco para o meu negócio? Primeiro, você tem que ter clareza de quem é o cliente ideal do seu negócio. Na prática, é entender qual que é o seu cliente ideal, sua persona. Como que eu descubro isso, Bruno? Tem algumas lives, tem alguma no YouTube, se eu não me engano, mas você tem que entender primeiro quem que é o seu cliente ideal. O que seu cliente ideal busca? O que ele vê, o que ele assiste, o que ele come. Porque quando você tem clareza de quem que é o seu cliente ideal, fica muito mais fácil você encontrar seu influencer. Aí você não vai no achômetro. Óbvio que tem ali a porcentagem que você vai errar, claro que tem, mas daí você não vai no achômetro. Então, primeiro ponto de tudo é você definir quem que é o seu cliente ideal. Bruno, eu já sei, será que você sabe mesmo? Porque a maioria das pessoas que eu converso fala que sabe, mas a maioria não sabe não. Finge que sabe. Então é importante você entender quem que é o teu cliente ideal. Ah, Bruno, eu falo com homem, falo com mulher, legal, deve ter uma porcentagem maior que você vende. Ah, Bruno, não tem, então aí já facilita um pouco. Seu influencer pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Ah, Bruno, eu falo com a galera da academia. Entendi, então adianta você pegar uma influência que posta bebida e balada e coisa do tipo? Não, Bruno, eu falo com a galera da balada. Legal, adianta você botar uma influência que é lifestyle, acorda cedo, dorme cedo? Então, se você não tem clareza de quem que é o seu cliente, fica muito difícil você contratar um influencer. Então, o primeiro ponto já vai anotando, meus queridos. Primeiro ponto, bota assim, ó, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Primeiro tópico, ter clareza do meu público-alvo. Esse é o primeiro tópico, certo? Teve clareza do seu público-alvo, fica muito mais fácil para você definir o seu influencer. Ponto? Ponto. Isso é um dos mais importantes, certo? Depois a gente entra na cadeia de influencers. Como assim cadeia? Dentro dos influencers existem... Cara, tem gente que vai te falar de outra maneira, tem gente que vai te explicar de outro jeito. Eu tô te falando como funciona para a loja de calçado e o que a gente funciona aqui. Existem 3 níveis de influencer. O micro, o médio e o macro. Como assim, Bruno? Micro, médio e macro. Micro, médio e macro são as categorias que os influencers estão. Vou explicar para vocês com clareza agora. Influencer que está na categoria micro é uma pessoa que influencia o outro, mas não vive disso, não é o que ela talvez faça como prioridade, então para ela faz o conteúdo dela, mas ela consegue influenciar os outros. Já vou dar mais clareza, tá? Mas vai anotando. Micro, médio e macro. Nenemara, não sai da live que vai te ajudar, minha querida. Como? Que eu sei a diferença entre os influencers. Micro, médio e macro. Macro, né? Micro, aquela pessoa que influencia. Bruno, me dá um exemplo de um micro. Eu vendo tênis esportivo. Talvez o personal na sua academia, que tem 10, 15, 20 alunos e 2 mil seguidores no Instagram, é um influencer micro. É nesse nível. Não estou falando em nível de seguidor, eu estou falando em nível de influência. São coisas totalmente diferentes. Perfeito? Então o micro pode ser um cara que tem, ou uma menina que tem 3, 5, 6, 10, 2. O que mais importante no micro é entender as métricas que você vai cobrar. E isso eu vou falar no final. Então, se você está querendo sair, sinto lhe informar, vai ter que ficar até o final. Senão você não vai analisar as métricas importantes.
Então, micro é um influencer que não necessariamente tem tanto seguidor, mas consegue influenciar outras pessoas. Certo? Anotado. Vão dando um joinha aí, cara. Vão dando um joinha, Bruno, entendido. Não, Bruno, eu sou uma pessoa que escrevo, não tenho caneta, escreve no caderno, compartilha com aquele seu amigo que tem calçado, sei lá, dá um jeito. Só não pede esse conteúdo, porque isso aqui vale dinheiro. E muito. Tem gente que fica focado em site, focando em tráfego pago. Pô, se executar isso que eu tô falando agora, filho, você vai ganhar muito dinheiro, economizando muita grana. Queria eu, Bruno, ter descoberto isso antes, com essa clareza. Tô falando pra vocês a diferença entre os influencers primeiro. Certo? Certo. Vamos que vamos. Médio é aquela pessoa que já passou a barreira de influenciar quem tá perto e começa a influenciar pessoas que ela não conhece. É uma pessoa que já tá naquele limbozinho de viver da influência. E aqui que a maioria de vocês erram, porque é uma pessoa que dificilmente vai aceitar uma permuta em troca. Então, influencer médio é aquele influencer que já está quase vivendo disso. Coloca ali, já está quase vivendo disso. Só que é mais engraçado. Você vai gostar dessa, velho. Eu falei assim, já está quase vivendo disso. Mano, não dá pra entender o que eu escrevi aqui. Já está mais... cara, eu escrevo só por mensagem processar, porque na real eu nunca consigo escrever. Sempre que eu tenho alguma reunião, alguma coisa, eu falo, Fernando, amor, escreve aí que senão eu vou esquecer o que eu tô escrevendo. E o influencer macro, macro é aquele influencer que, cara, já rompeu a barreira, filho. Já tem seus 100, 200, 300... que é um influencer que impacta, que não necessariamente gera venda direta, mas ele é mais para branding, construção de autoridade, de confiança, de marco. Quem está aqui me assistindo e não fatura acima de 500 mil no mês ou uns 4 milhões no ano, corta esse macro, beleza? Sai fora. Não vai te ajudar. Então, como eu sei que a maioria aqui não vende mais que isso, o macro, bota um X. Bota um X, para não ficar tentado. Vamos voltar aqui então para recapitular. Influência micro, influência médio, influência macro. Influência micro é aquela pessoa que influencia os outros, não necessariamente precisa de ter muito seguidor. Influencer médio é aquele que já está virando um influencer que depende disso, ou seja, que as marcas entenderam que ele traz resultado e, consequentemente, você vai precisar gastar um valorzinho. E o influencer macro é aquele cara que gera autoridade, branding, mas que a maioria de vocês não precisa. Tá feita essa parte de influencer? A diferença entre os 3 influencers? Perfeito. Bruno, eu entendi. E agora? O que eu faço? Eu vou entrar em termos mais práticos agora, em financeiros. Você vai, obviamente, mirar no influencer micro. Certo? Por quê? Eu quero que vocês entendam uma teoria. Um influencer micro, galera, é um influencer que ele não precisa daquele dinheiro para poder sobreviver. Ele é um influencer que ele não faz, na maioria das vezes, com o intuito de receber nada em troca. É uma pessoa que ele gosta. Ele literalmente gosta de fazer conteúdo, é uma pessoa influente, é uma pessoa que ele tá ali a todo momento trocando ideia, indicação. Ele gosta que as pessoas que estão no ambiente dele, claro, possam se aproveitar daquilo que ele descobriu. Isso é o micro. E isso é o que mais gera venda para você. Ah, Bruno, mas um influencer micro não vai me trazer 100 vendas. Não, mas uns 50 influencer micro vai. Então, no influencer micro, você vai buscar agora dentro da sua operação pessoas que têm a ver com o que você quer vender, conversa com o que você quer conversar e vai encontrar eles. Certo? Então, você vai ter que buscar influencer micro. Esse é o objetivo. O influencer médio vai funcionar? Vai. Mas para essa estratégia que eu vou falar para vocês, não. Porque o influencer médio é um cara, ou uma moça que vai te cobrar um valor para fazer uma postagem, vai te cobrar um valor para fazer postagem, vai te cobrar um valor para você poder fazer o seu conteúdo. Então, foca no micro. Aqui a gente já vai excluindo. Na etapa anterior a gente excluiu o macro. Aqui a gente vai excluir o médio. Então, foque no influencer micro, certo? Então, escreve aí no seu caderninho. Focar no influencer micro. Já mostrei para vocês como que vocês encontram influencer micro, como que vocês
descobrem se ele é micro, macro ou não. Agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês chamam e trazem essa pessoa pro seu negócio, certo? Primeiro ponto é entender que essa pessoa, na maioria das vezes, não vive disso. Ou não vive disso, micro. Então, tudo que ele for ganhar de graça para fazer aquilo que ele já ia fazer, ele vai fazer de bom gosto. Então vamos analisar uma situação. Eu tenho uma marca de calçado feminino e eu falo com um público acima de 40 anos. Vou te dar a morta, tá, Nenemara? A morta quero dizer... Termologia feia, né? Vou te dar o caminho prático para você que é nossa aluna. Eu quero impactar mais pessoas, certo? Já sei que tráfego paga uma opção, mas eu quero ir para o caminho de influência. Legal. Eu vou pegar uma influencer micro. Então, o que você tem que buscar? Quem que eu conheço, ou já vi, ou alguém me falou, que faz um conteúdo legal, que voltado para o meu nicho, para mulheres ali de 30, 20 anos para cima, que está com uma frequência de conteúdo, ou seja, não posta um hoje e um daqui a pouco, e que é um conteúdo que eu vejo que a pessoa pode ser que tenha clientes da base dela que comparem o meu produto. Quem é essa pessoa? Então você começa a fazer uma lista das pessoas. Quem é a pessoa? Judite, Maria, Joana, vai fazendo a lista. E não precisa você conhecer, vai botando o nome. Bum, legal. Bruno, eu tenho uma lista de 5, 10, 15, 20, 30. Primeiro você faz a lista. Fiz a lista. Legal. Fiz a lista. Depois que você fez a lista, gente, isso é maravilhoso, cara. Vai por mim. Você pega dessa lista e separa as 5 principais que você quer, que você acha que tem muito fit com sua marca. 5 principais. Amiga funciona? Também. Mas aí é um ponto que eu vou deixar em aberto. Então tem fit com minha marca, essas 5 influências. Legal. E agora, Bruno, como que eu entro em contato com essas pessoas e quantas pessoas eu contato? É mas bem. Preciso tomar café. Simples. Faça números, contas. Vou dar um exemplo. Bruno, eu pago num calçado R$100. E eu normalmente investo R$500 no mês, na semana, vamos colocar. E esses R$500 por semana estão me trazendo... Eu vou fazer um número básico, tá? Mas R$1.000 em venda. Com o meu calçado, custando aproximadamente 250. Esse número está bem errado. Se seu número for parecido assim, cara, você está com problema. Então eu investi R$500, eu vendi R$1.000 e o meu calçado custa 250. Quer dizer que eu investi R$500 para vender 4 pares de calçado. Certo? Certo. Você falou para mim que o seu calçado, ele custa uma média de R$100. R$100 de custo. Certo? Eu quero que você analise a seguinte situação. Quando você faz tráfego pago, você está falando para o Meta, eu quero que você encontre as pessoas que comprem meu calçado. Mesmo que você faça um criativo bom, mesmo que você entenda de tráfego, você não vai encontrar 100% das pessoas certas. Inclusive, dependendo do seu nível, você vai errar muito. E muito. Então, por que você não direciona a sua energia, o seu orçamento, para aquele influencer, para aquela pessoa que você sabe que está falando diretamente com o seu público-alvo? Bruno, porque eu não sabia. Legal, agora você sabe. Então pensem comigo. Se eu sei que meu sapato custa R$100 e eu invisto uma média de R$250, de uma média de R$500 por semana, por que eu, Nenemara, vou te usar de exemplo, tá, minha querida? Não pego desses R$500, 200 para começar. E, em vez de eu investir em tráfego, eu vou investir em 2 pares de calçado e vou enviar para 2 influencers que eu conheço, que podem me trazer o resultado. A conta é bem simples. Você enviou um par, se ela vender um par, tá pago. Se ela vender 2 par, tá lucro. Certo? Certo. Bruno, mas isso é meio ridículo, isso é meio óbvio. Até aqui eu sei. Mas se eu não falar essa construção, vocês não vão entender onde eu quero chegar. Então,
essa é a ideia do influencer. Você direcionar o orçamento de marketing para uma pessoa que provavelmente vai falar com o seu público. Certo? Certo, beleza, Bruno. Eu entendi. Eu vou pegar um orçamento do meu tráfego e vou investir no influencer. Já entendi. Já entendeu? Então bora. Peguei lá R$ 200 e cheguei para aquela listinha que eu fiz antes, que eu separei as 5 e aqui eu falei, legal, eu botei 40 pessoas na minha lista e dessas 40, 5 me agradaram. Um parênteses, por que 40? Vocês vão entender, quanto mais micro, melhor. Mas aí vamos com calma. Tô me empolgando. Tem café aí, Daiane? Seguinte, peguei esses 2 influencers, entrei em contato, lembrem, é uma pessoa que não vive de influência, não costuma ganhar as coisas, e ela tá ali fazendo por hobby, porque gosta, indicando as coisas que eu gosto. Eu falo, Judite, deixa eu te falar uma coisa, eu olhei seu Instagram, já te acompanho há uma semana, eu sei que você fala com a pessoa que eu quero falar, e eu quero te propor uma seguinte questão. Vamos fazer uma parceria? A Judite vai falar na cabeça dela, gente do céu, estão me oferecendo para ser parceria. Eu tenho 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, já estão me oferecendo as coisas. Ai, com certeza eu quero, e aí? Vai ser o seguinte, Judite, eu vou te enviar um calçado meu e você vai fazer a seguinte questão. No início, não compliquem, não precisa fazer contrato. Começou a fazer um exército de influência, aí vocês façam. Eu quero que você faça os posts, mas os posts vão ser da seguinte maneira. Você vai postar durante um mês, toda semana, nos stories, pelo menos 2 stories. Aí a pessoa vai falar, pô, eu vou ganhar um calçado que eu não ganharia para fazer um stories que eu já faço. Claro que eu aceito. Por que eu não aceitaria? É óbvio que a pessoa vai aceitar. Então você vai falar para ela o seguinte, eu quero que durante um mês você faça pelo menos 2 stories por semana, usando o calçado, durante 4 semanas, que dá 8 stories. Bruno, aqui já começa a dividir. Primeiro ponto, por que dividir os stories no mês? Porque o ser humano ele gosta de repetição. Quantos influencers vocês viram divulgando um negócio que nunca mais divulgaram? Seu cérebro não é burro. Ele vai falar, essa pessoa tá recebendo para divulgar. Eu não vou comprar, não sei nem se a pessoa usa. Agora, se você vê a mesma pessoa falando do mesmo produto que ela está utilizando toda semana, que nem que seja 2 vezes, seu cérebro ele vai entender que aquela pessoa realmente usa. E aí que entra o ponto do micro. Ela ganhou um calçado que ela usa, por que ela não vai usar? Comecem a entender a lógica, porque isso vai mudar o jogo. A pessoa fala, não, Nenemara, eu topo, tá tudo certo, vamos lá. Só isso? Não, Nenemara, não, Judite, não é só isso. O que eu aqui, Nenemara, vou fazer para te incentivar a divulgar mais é todas as vendas que vierem do seu cupom, ou seja, que virem de você, eu, Nenemara, vou te retribuir uma comissão. Bum! Por que isso muda? Porque a pessoa, analisem, gente, pensem. Ela vai receber um calçado que ela não receberia, ela vai estar com um produto que ela gosta, que ela normalmente usa, e quanto mais ela postar, mais ela vai ganhar. Cara, quem em sã consciência iria fazer só o combinado? Quem em sã consciência iria fazer só o que está combinado? Pensando na seguinte questão. Cara, que legal. Quanto mais eu postar, mais eu vou vender. Consequente, mais eu vou ganhar. Aí a Judite vai lá e fala, que legal, vou começar. Pegou o calçado, foi trabalhar, foi numa reunião e postou, meninas, olhem o que eu estou usando, é lá da Nenemara. Olha que lindo, como confortável. A pessoa ela não é influencer, galera. Entendam isso. Tudo que ela posta é ela que comprou, é ela que foi atrás. Aí tem... Gente, eu quero que vocês pensem a seguinte coisa. Imagina o seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou uma pessoa que você segue que te acompanha. Você gosta do conteúdo. Aí essa pessoa tá lá no dia a dia e fala assim, caramba, tô indo aqui treinar, tô indo aqui numa reunião, olha esse lindo salto aqui da Nenemara. Não recebi nem nada, não é essa a ideia, olha que lindo. Qual que é a chance de uma pessoa que você conhece, que você acompanha, micro-influência, não te incentivar ou não fazer com que você vá pelo menos no perfil da pessoa? Qual que é a chance? 0.
Ainda mais se a pessoa falar, ó, quem comprou lá vai receber um cupom de 5%. Cara, aqui nessa estratégia, nem o cupom... Mano, o cupom não é o diferencial, mas tem que ter. Então, essa pessoa foi lá, postou um calçado, aí com o cupom dela, ela foi lá na loja, teve 5% de desconto, e a Nenemara, inteligente que é, foi lá e devolveu 10% para ela de comissão. A Nenemara, nessa ação, está gastando 15% do valor total do produto. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, 15% para uma venda direcionada é muito mais barato do que se você gastar tráfego pago, gente. Uma venda direcionada é um LTV de longo prazo gigantesco, gigantesco. Então a Judite foi lá e postou. A Nenemara, eu vou entrar no mérito de como você controla, mas a Nenemara falou, Judite, deixa eu te falar, com o teu cupom vieram 2 vendas essa semana, olha que legal. Então, Judite, você me trouxe R$500 de venda. Como combinado, me passa seu Pix para eu te transferir 50. Cara, se sua cabeça não explodiu agora, você tá maluco. Você precisa, sei lá, pensar. Não é possível um negócio desse. Cara, a Judite, que não era influencer, recebeu o calçado e ainda vai receber R$50. Só por postar o que ela já postaria. Gente, cara, não é possível, mano. Quantas pessoas tem aqui? Tem alguém que a cabeça tá explodindo assim também? Cara, quando me falaram isso, eu falei, cara, não é possível que eu não consiga ter entendido isso há uns 5 anos atrás, mano. Aí você vai me falar, Bruno, mas isso eu já faço. Será que faz dessa maneira? Talvez não, mas eu já faço. Agora eu quero que você multiplique a Judite por 10. Cara, olha a quantidade de alcance, olha a quantidade de pessoas que estão entrando direcionados para o seu segmento. Pelo amor de Deus, não. Não é possível. Não é possível que você não consiga entender que isso é gente. Bruno, mas como que eu faço isso e controlo? Gente, assim como qualquer processo, mano, bíblico, quando o Moisés estava com o povo de Israel lá no Egito, o que Deus falou para Moisés? Separem líderes, separem aldeias, e dentro de cada aldeia separem líder. Bruno, eu tô com 5 influencers, eu controlo. Legal, que legal você consegue controlar. Não, Bruno, agora eu tô com 10 micro-influencers, você precisa de alguém para controlar. Então aí a sua contratação é uma contratação estratégica. Mas Bruno, beleza, Bruno, eu já fiz isso e não deu certo. Você vai criar um grupo com todas elas, e no grupo você, Nenemara, vai ser intencional. Você vai chegar, olha só o que a Judite fez essa semana. Ela conseguiu 3 vendas, Judite, parabéns. Quer ir mais além? Premiação para quem vender mais. Premiação para quem tiver mais visualizações nos rios. Premiação para quem tiver mais venda. Caraca, moleque. Que loucura, Bruno. Eu sei. E aí, gente, você que tem marca própria ou consegue ter esse domínio de influência, vai dar atração num nível elevado. Bruno, e o tráfego? Você faz o tráfego também. Por que tem que ser um ou o outro, cara? Você tem que fazer tudo que está disponível. A diferença é que influencer no início, você vai ser mais direcionado. Bruno, se hoje você começasse com uma loja de novo, o que você faria? Isso que eu acabei de falar para vocês. E eu duvido que eu não dobraria meu faturamento mensal. Mano, eu duvido. Duvido, que é óbvio isso aqui, cara. Ah, Bruno, mas eu não vendo. Pô, para. Se você tá me assistindo e tá com esse pensamento, não funciona, tchau. Não te quero aqui. Tem 16 pessoas aqui querendo crescer e escalar da maneira correta. Então, se você não acredita, você não quer levar seu negócio pro próximo nível, filho, tchau. Pode ir embora que não faz falta. Ah, também. Vocês entenderam? Vocês ficaram com alguma dúvida? Bruno, eu não entendi muito bem essa parte. Você se empolgou demais, falou tudo errado. Cara, aproveitem, cara. Eu tô aqui, tô disponível. Até 1h15 eu tenho tempo. Tenho uma reunião, mas até 1h15 eu tenho tempo. Então, essa estratégia de influência, galera, é loucura. Bruno, como que eu vou organizando? Eu vou organizando da seguinte maneira. Pego uma, me deu resultado. Pego 2. Bruno, peguei 3. Uma deu resultado, outra não. Tudo bem. Você não vai acertar também. Então, o custo que você vai ter é infinitamente menor do que tráfego. É infinitamente menor. É infinitamente menor. É infinitamente menor. Vocês ficaram com alguma dúvida nos perfis? Quem chegou atrasado?
e pegou do nada, nem podia estar rabiscando aqui, rapaz. Ó, o que você está imprimindo aí? Então, pessoal, hoje não vender calçados está mais na sua mente, está mais na sua cabeça, está mais naquilo que você acredita que não é possível do que é possível. Bruno, qual que é a diferença de quem vende 500 mil para quem vende 50 mil? Vocês acham que está no conhecimento, no direcionamento? Também. Mas a maior diferença está na execução e no que você acredita que é possível, pô. Se você não acredita que você não vai vender 500 mil, você tá maluco, pô. Ó a Julie. Julie Braba da Braba. Da Perigo Store, se não me engano. Viu? Eu consigo lembrar de vocês. Vocês acham que eu não lembro? Estava com dificuldade de entender essas questões. Simples. Consegui te dar clareza. Você não precisa ficar pagando para influencer, cara. Quem aí já pagou influencer e se ferrou, pô? Cara, eu cansei de pagar influencer e ver pessoas e, pô... Porcentagem de pagamento. Depende muito da sua operação, cara. Muito mesmo. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma operação com os custos fixos altos, eu preciso de volume e eu não consigo aumentar a porcentagem. Cara, você paga literalmente a porcentagem que está dentro do seu número. Bruno, eu não tenho clareza dos meus números. Aí você vai atrás de números. Não tem muito o que fazer. Mas assim, uma métrica interessante que a gente utiliza para calçado é a seguinte conta. 10% para tráfego, mais 10% para 10% para tráfego e 10% de desconto, né? Uma média que você joga. Então vamos simular que seu calçado custe 300. Você vai gastar uma média, né, de 10% de tráfego, você vai gastar uma média de... Rapaz, tô no ruim de conta. 30 para tráfego, mais 10%. 300 menos 30, menos 30. Você vai gastar 240 ali nos R$60 nessa questão. Isso se você ajustar os dados, né? Então, dificilmente seu custo por aquisição de cliente vai ser só isso. Mas assim, dilui, bota 10 para 10, entendeu? Porque o custo do produto você já vai pagar. Então, você vai estar ali. Vou fazer o número certo porque eu odeio ficar com esse negócio de ficar meio a meio. Presta atenção. Seu custo por produto é R$300. Certo? Certo. O que normalmente o time hoje está gastando em tráfego pago? 15%. Essa é a média que a gente tem aqui dentro. Tem gente que gasta menos, tem gente que gasta mais. Então 15%, R$45 para um custo de aquisição de cliente. Isso se você tem seus dados claros. Mais 10% de R$330, que é o desconto que normalmente você dá. Desconto 45, aí você vai colocar 45 mais 30. Dá 25% do valor total. Certo? Tire o custo de lado, porque o custo você já sabe que ele existe, né? Então, enfim. Então, cara, se você chegar para o influencer e falar, cara, eu vou te dar um cupom que vai valer 7%, 8%, 10%, e você pagar para ele uma comissão de 10%, tá valendo ainda. Entendeu? Tá valendo ainda. Bruno, é mais assertivo? É, time, porque você não vai estar gastando dinheiro no Facebook à toa para encontrar pessoas que não te conhecem. Ah, Bruno, mas isso substitui o tráfego? Não. Você pode ser até mais ousado, pegar uma dessas pessoas para fazer o tráfego para você, no sentido do criativo. Ô fulana, quer ganhar um pouquinho mais? Vamos fazer um criativo com teu Reels, teu vídeo. Deixa eu ver ali as estratégias. Cidade pequena, acho que pode dar resultado? Com certeza, melhor ainda. Só fique atento com a questão dos influencers, para ser um micro. Tô fazendo tudo o que você falou, influencer, micro e uma amiga que gostou da ideia só de receber o calçado. Fechar com a porcentagem, acredito que vai chegar já mais. Cara, com certeza. Sabe qual é o segredo, cabelinho? Você pode fazer com 5. Uma coisa que vocês vão perceber ao longo do tempo é que tem pessoas que vão fazer, tem pessoas que não vão fazer. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você entrar num nível de 5, 6, você precisa ter um contratinho. Bota no chat GPT e fala a verdade. Fulano, tô aqui criando um contrato para um time de influencers que eu vou ter, aonde eu quero que eles façam no mínimo tanto. Redija para mim um contrato de forma básica aqui para eu poder mandar.
você tá com um contrato, não vai servir de muita coisa, mas vai dar uma segurança a mais. Organizem dentro do grupo um negócio legal que vocês podem fazer, começar a incentivar. O influencer foi lá e fez um Reels, pede para ele compartilhar ali no conteúdo, ali no Reels, o que ele está fazendo, como ele está fazendo. E isso dá insight para as pessoas de como elas estão fazendo, sabe? Já estou anotando, amando as estratégias. Rapaz, se estamos entregando isso de forma gratuita, imagina o que a gente não entrega da escola. Tem uma galera aqui da escola, né? Cabelinho, a Julie, né? Aproveitem, pessoal. Tenho mais uns 5 minutinhos aí. Quem quiser mais, claro, é só entrar em contato lá na bio, pra gente trocar uma ideia. Fala, Mike. Pra fechar com o Rios, como ficaria interessante. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. O que você pode fazer é cobre só os stories. Mas se a pessoa costuma fazer uns rios legais, você fala pra ela, ó, tem influencer aqui que tá ganhando muito mais com os rios, tá? Porque o cupom tá lá no vídeo, o cupom tá lá. O segredo é vocês incentivarem a pessoa, literalmente, a fazer mais conteúdo. Como que você faz isso? Oferecer. Então, por exemplo, se você tá ali e a pessoa foi lá e recebeu 4... Você pode colocar uma meta, pô. Ô, fulano, deixa eu falar um negócio pra você. É 10%, tá? A comissão que eu vou te dar. Mas se você vender acima de 5 calçados, a gente sobe a comissão para 12. Se você vender acima de 10, a gente sobe a comissão para 15. É tipo, é vendedor, pô. Vai ser seus vendedores que vão estar ganhando para vender para você, resumindo. Cara, tem várias. Vocês são consumidores de várias marcas que fazem isso numa escada elevada, mas vocês não se atentaram. A Growth faz isso, Saint Germain faz isso, Insider, Minimal Club. Cara, isso é uma estratégia assim, não muito nova, não fui eu que criei, obviamente. A única coisa que eu tô adaptando é para quem vende calçado na versão micro. Esse é o problema, Ismael, de você fazer com pessoas que já são influencers, pô. Que elas dependem. Pensem comigo. Eu vou lá e contrato uma influencer média ali. E ela já tem, sei lá, ela precisa dar uma renda, né, mano? Ela precisa ganhar um dinheiro. Então ela não vai selecionar, ela não vai direcionar. Se você vende calçado e chama ela, se vir outra loja que vende calçado daqui a pouco e fizer o mesmo, ela vai aceitar, pô. Porque ela precisa da renda. Aí imagina, eu amo esse calçado aqui da X. Aí passa um dia, não, mas eu amo esse calçado da Y. Pô, decida a sua vida, cara. De onde que você ama o calçado? É da X ou da Y? Fechou, pessoal? Quem tiver qualquer dúvida, quem entender mais sobre a questão da escola, quem tiver qualquer questionamento sobre o negócio, só entrar lá na bio que a gente entra em contato e a gente vai colocar pra cima, fechou? Tamo junto, obrigado pelo tempo de vocês e é isso aí.